Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 30 de agosto de 2018. Crescimento populacional fará mundo mudar de cara até 2100. O Brasil perderá nos próximos anos o posto de quinta nação mais populosa do mundo, que tomou da Rússia em 1990. Com 207,7 milhões de habitantes hoje, o país será deixado para trás por Nigéria e Paquistão até 2025. Após 2060, as populações de Congo, Etiópia, Tanzânia, Uganda, Egito e Níger também deverão superar a brasileira, que, após um pico de 233 milhões por volta de 2050, tende a encolher até o fim deste século para 190,4 milhões e deixar o ranking das 10 maiores do mundo. As estimativas são da ONU e se baseiam nas tendências de taxas de natalidade, mortalidade e migração nas diferentes partes do mundo. Toda projeção está sujeita a riscos. Tendências demográficas dependem de mudanças tecnológicas, avanços na medicina, condições políticas e costumes, que podem se alterar de forma imprevisível. Por isso, a ONU atualiza suas contas a cada 2 anos. A vez mais recente, em 2017, e trabalha com 3 cenários. O principal faz a projeção conforme o padrão histórico das taxas de fertilidade. Os demais consideram a possibilidade de uma queda mais rápida ou mais lenta do indicador. Segundo especialistas, no entanto, a probabilidade de que a dança de cadeiras entre os países se desenrole na direção prevista pela ONU é alta. O ritmo de nascimentos na Índia e na China precisaria mudar bruscamente, por exemplo, para evitar a inversão de posições dos 2 países asiáticos, hoje em primeiro e segundo na lista de mais populosos, respectivamente. Muitos dos movimentos revelados pelas projeções já estão em curso e deverão transformar o mapa mundial conforme a população do planeta avançar dos atuais 7,6 bilhões para 11,2 bilhões em 2100. O último salto nessa escala, em termos absolutos, ocorreu em intervalo recorde de 51 anos, de 1960 a 2011, quando a Terra passou de 3 bilhões para 7 bilhões de habitantes. Um ponto positivo em relação ao boom das últimas décadas é que a adição de pessoas ao planeta desacelerará. A humanidade levou cerca de 1.800 anos para atingir seu primeiro bilhão de habitantes. O intervalo foi caindo, gradualmente, até atingir apenas 12 anos entre o 5º e o 6º bilhão e entre o 6º e o 7º. A partir de agora, se as projeções centrais da ONU se concretizarem, o tempo para que novos marcos sejam atingidos voltará a aumentar. Teremos mais tempo para nos prepararmos. No livro Atualidade do Pensamento Espírita, Divaldo Pereira Franco traz as respostas do espírito Viana de Carvalho para o problema da superpopulação do planeta. 4. Procedem as preocupações relativamente à superpopulação do planeta. Nas condições egoístas em que vive a atual sociedade, é natural que a superpopulação pareça ameaçar as estruturas econômicas e morais do homem no mundo, trabalhando para que as calamidades da fome, da violência fomentem o seu extermínio. No entanto, a colocação carece de fundamentos legítimos, quando examinada sob a óptica do espírito. A Terra tem condições para manter quase 5 vezes mais o número dos seus atuais habitantes,
já que nas esferas espirituais estão programados para a reencarnação mais de 20 bilhões de seres, que aguardam um momento próprio. Avançando com o progresso, as técnicas para descobertas alimentícias propiciarão recursos para atender a todas as necessidades, particularmente aqueles que podem ser retirados dos oceanos, das terras improdutivas, dos rios, lagos e mares, e, sobretudo, os que poderão ser produzidos em laboratório, diminuindo a voracidade do ser humano que aprenderá, mediante experiências respiratórias elevadas, a retirar do próprio ar inúmeros nutrientes para a preservação da existência corpórea. Para tanto, serão alcançados níveis mais elevados de consciência, de respeito à natureza e à vida. A quais serão as condições de vida diurna e mundo mais populoso? O desenvolvimento tecnológico e científico da humanidade evitará uma superpopulação danosa ao equilíbrio moral, social e espiritual do planeta terrestre, criando condições éticas e nobres para o planejamento familiar responsável, quando o homem e a mulher compreenderem as funções reais do sexo e os objetivos existenciais dentro de padrões dignificadores. Podemos admitir que o número de espíritos reencarnados na Terra não representa a capacidade que o planeta possui, que é de albergar mais de 20 bilhões que aguardam oportunidade, e se lhe encontram vinculados. As mudanças que se operarão na sociedade, no que diz respeito à ética moral, facultarão que outros tantos bilhões de espíritos possam reencarnar-se sem qualquer prejuízo para a economia social do planeta, porque então, o egoísmo, a indiferença de milhões de criaturas cederão lugar à justiça, à fraternidade e ao amor, fazendo que os povos ricos ofereçam solidariedade aos mais pobres, e que recursos tecnológicos valiosos sejam aplicados para aproveitamento das áreas inóspitas e áridas, desertos e geleiras, retirando-se alimento dos oceanos e das terras reaproveitadas, bem como nutrindo-se os vegetais diretamente do oxigênio do ar, superada a poluição destruidora que a criatura gananciosa tem produzido na atmosfera e na camada de ozônio que envolvem o planeta. 5. A criação de guetos modernos negros, gays, pobres, deficientes, com suas áreas restritas, elevadores de serviço, favelas, jardins residenciais, condomínios fechados com seguranças, não está cooperando de forma concreta para a formação de indivíduos inamistosos, preconceituosos, competitivos, hostis, com respostas altamente agressivas às diversas situações que a vida lhes apresenta. É lamentável que os discutidos direitos humanos, sempre apresentados e elaborados desde há mais de 200 anos, ainda permaneçam desrespeitados, criando-se bolsões segregacionistas e dividindo-se os indivíduos pelas suas tendências, seus recursos, suas preferências, seus limites de variada natureza. No entanto, embora isso demonstre o atraso cultural dos povos e da época que se vive na Terra, já representa um passo para a futura fraternidade, porquanto o método, sem dúvida, infeliz, não impede que cada qual viva sem pública perseguição, que antes culminava no encarceramento, no degredo, na morte. A vida impõe-se inevitavelmente como é na sua estrutura, despertando desagrado no começo, depois aceitação e, por fim, sendo incorporada ao cotidiano de todas as criaturas. Cumpre a todo homem sadio, moral e culturalmente, combater qualquer tipo de separatismo, de perseguição pública ou disfarçada. Numa época de violência, de desrespeito aos valores adquiridos, para a criatura humana, sem dúvida, são necessárias certas providências de defesa, assim como para a sua família, em razão da escassez de providências governamentais, não implicando, todavia, na formação de novos guetos, cujos resultados são sempre negativos.
6. O desenvolvimento da consciência crítica em todos os cidadãos é o melhor caminho para desvendarmos e resolvermos os problemas sociais que todas as ideologias promovem em favor do grupo dominante de uma sociedade. Para que seja lograda uma consciência crítica de ordem coletiva, partindo do indivíduo, é necessário considerarmos o nível de responsabilidade moral do cidadão, sem o que, a sua será apenas uma visão social, sem os alicerces do sentimento, que é fator propiciatório da compreensão dos limites de cada qual. Será ideal o dia em que ocorra essa conquista pela qual deveremos todos trabalhar afanosamente, de modo a libertar o indivíduo de um dos seus maiores adversários, que é a ignorância da sua realidade, valorizando o grupo social no qual se encontra e se movimenta. Consciente dos seus direitos e de como tem sido vítima de injustiças, disporá de valiosos recursos para lutar contra a classe dominadora que o escraviza, utilizando-se das armas da análise e debate dos fatos, gerando a revolução das mentes honradas em favor dos valores igualitários a que todos têm direito. Somente com essa conquista será possível aguardar-se uma sociedade mais harmônica e equânime. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de agosto de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.